minha mãe engravidou de mim, o meu pai era casado com outra mulher. Então, minha mãe e meu pai nunca ficaram juntos. E eu fiquei morando com a minha mãe até os meus 9 anos de idade, até que por algum motivo, que sinceramente eu não sei qual, eu comecei a morar com meu pai. Só que o meu pai morava com a minha avó. E na casa da minha avó, sabe aquela casa que mora todo mundo? Morava os irmãos dele, moravam os tios, os primos, sabe? A casa era lotada de gente. E era aquela casa assim, que o portão ficava aberto, que era um entra e sai de gente o tempo inteiro. Só que o meu pai, ele era muito ciumento comigo, muito. Ele não me deixava sair, eu não tinha liberdade de nada, minha vida era totalmente privada. E eu, sabe, vivia aquela angústia daquela vida. E lá na casa da minha avó, as pessoas eram muito rudes. Assim, não haviam maltratos, mas também não tinha carinho, não tinha afeto, sabe? Os diálogos sempre eram todo mundo muito curto e grosso. A galera era, sabe, cada um com a sua vibe, com a sua vida e enfim, eu não tinha assim alguém que me desse atenção, essas coisas. E como eu disse, meu pai era muito ciumento, então era aquele mundo que eu vivia. A minha adolescência foi uma adolescência terrível, exatamente por isso, porque eu não tinha como sair, porque tudo era motivo de briga, porque eu tinha que ficar enfiada dentro de casa, porque a minha vida era totalmente privada, enfim, até que um dia teve um evento, uma festa de família, e eu conheci um amigo da família, que na verdade é amigo de um primo, que ele era 10 anos mais velho do que eu. Eu tava com 16 anos e ele tinha 26 anos. A gente começou a conversar e de cara eu já gostei dele. E aí a gente começou a conversar, começamos a conversar e depois de 9 meses de muita conversa, comunicação, adicionados ali na rede social, um dia ele conseguiu me roubar um beijo e falou que gostava de mim. E eu achei aquilo incrível, porque eu gostava dele desde o primeiro segundo que eu vi ele, desde a primeira vez que eu tinha visto, eu tinha gostado. E aí eu amei aquela situação. Porém, o meu pai disse que não era, não aceitava, que não era para ter relacionamento com ele. Primeiro, ele era muito ciumento. Segundo, porque o rapaz era mais velho. E terceiro, meu pai sabia que ele fazia coisas erradas. Vendia drogas. Só que digamos que eu era muito inocente pra entender o perigo de se relacionar com uma pessoa que faz isso. E como não tinha diálogos, pra mim aquilo não era problema nenhum. Meu amor supera tudo. Era tipo isso, ele era o meu amor de adolescência. E já que o meu pai não autorizou, a gente continuou tendo uma relação, só que escondida. Então a gente não podia contar pra ninguém. E pra despistar, digamos assim, eu acabava tendo caso com outras pessoas também, até porque a gente não namorava, a gente ficava escondido. Com 17 anos de idade, eu engravidei e tive o meu filho. E foi assim, nossa, foi um baque assim. E aí decidimos casar. Com 19 anos, ou seja, é porque eu engravidei com 16, mas eu tive com 17, e eu e o meu amor de adolescência acabamos brigando, nos afastamos por conta, né, que eu tava grávida de outro rapaz, nos afastamos e me casei. Com 19 anos, eu fui pra casa dele, tivemos a nossa vida, beleza, só que eu era infeliz, porque pra mim, o meu amor de adolescência era o meu amor, e ele simplesmente sumiu. E eu não conseguia sentir a mesma coisa pelo pai da minha filha, sabe? Eu tava ali porque eu tinha que estar, mas não era uma pessoa que eu realmente queria levar pro meu futuro, não me via envelhecendo ao lado dele, não era alguém que eu, sabe, que eu amava. Então, quando eu fiz 22 anos de idade, eu decidi separar. Eu decidi separar e falei, não dá certo e vamos separar. Peguei meu filho e voltei para casa do meu pai. E no que eu voltei para casa do meu pai, num dia normal, eu tava andando e de repente eu vejo ele, o meu amor de adolescência. Ele tava voltando do serviço e eu tava indo para casa do meu pai, não no dia que eu separei, um dia aleatório. E na hora que a gente se viu, a gente começou a conversar, foi aquela coisa, eu acho que voltou tudo, não só em mim, como nele também, sabe? Dessa vez ele tava mais velho, eu também. E aí a gente começou a conversar de novo e foi aquela loucura, foi aquela química, mas agora a gente não era mais criança, sabe? Claro, a gente conversou sobre o passado, sobre o que aconteceu, e ele tinha largado a vida errada que ele tava, ele me contou que ele tava fazendo aquilo porque ele tava precisando levantar um dinheiro, mas que ele tinha arrumado um serviço, que ele tava fazendo as coisas certinhas, e que talvez agora a gente podia tentar de novo. E eu falei pra ele que eu tava solteira, que eu tive essa criança, mas que realmente não era planejada, e que eu casei, mas também não era o que eu queria, e não amava aquela pessoa, porque eu amava meu amor de adolescência, ele sabia quem era, e aí a gente decidiu tentar novamente. E a gente acabou ficando juntos. O meu pai, que sempre
implicou, né? Ele começou a entender melhor e como esse rapaz já estava, digamos, na família durante muito tempo, ele conversou com meu pai, decidiram se ajustar. Ele explicou para o meu pai a situação, explicou que não estava mais na vida errada, que queria estar comigo, e meu pai vendo que eu tinha voltado para casa dele, tinha largado o marido e tinha um cara que tinha ido lá conversar com ele, que era o meu amor de adolescência, que estava trabalhando, que estava sendo um cara honesto, estava querendo assumir essa família e essa responsabilidade, meu pai acabou deixando, digamos assim, não que ele tivesse que deixar dar permissão dele, mas é importante quando os nossos pais aceitam os nossos relacionamentos pra gente poder viver em paz e união, né? Então nós nos casamos e hoje nós estamos casados, vivemos muito bem nós três, eu, ele e o nosso filho. Ele trata nosso filho muito bem, o pai do meu filho também, né? A gente consegue lidar muito bem e não existe aquela insegurança porque ele sabe que eu não gosto do pai do meu filho, não é uma pessoa com qual mexe comigo ou algo do tipo. A história é uma história diferente. Tem muitas pessoas que falam que eu não me relaciono com mulher que tem filho porque tem contato com o pai, porque sempre vai ter um flashback. E eu acredito que cada história é uma história. Cada história tem a sua forma de ser e tem o fato de como aconteceu. E nem porque a gente teve um filho, a gente está ligado ao pai da criança. Muitas das vezes a gente não tem essa ligação e a gente não quer ter essa ligação. E a gente nem nunca quis ter essa ligação, sabe? Aconteceu e a gente tem que saber lidar, tem que ter maturidade. Então meu filho me ensinou a ter maturidade, enxergar os meus erros, mas eu sou muito feliz que eu consegui casar com o amor da minha vida, com o meu amor de adolescência, que ele conseguiu passar por cima dessa situação e assumir a nossa família. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente por esse ponto. Muitas das vezes, quando nós nos tornamos mães e pais e separamos, saímos da relação, tem muitas pessoas que têm aquele leve preconceito, aquele medo, aquela insegurança da pessoa ainda gostar do pai da criança, de deixar você pelo pai da criança. E tem inúmeras histórias que realmente isso acontece, né? Que realmente às vezes o cara se doa, o cara quer assumir a família, o cara cuida da criança como se fosse filho dele e a mulher deixa ela pra voltar pro pai do filho, pra ter aquela família feliz, aquela família perfeita, sendo que ela tinha também com ele, mas pai é pai, digamos assim. E pela minha história, eu sempre tive esse receio de me relacionar com homens que têm filhos, sabe? Sempre tive aquele receio de, será que realmente não existe um resquício? Será que realmente essa pessoa não vai querer me deixar pra voltar pra mãe da criança? Até eu me tornar essa pessoa, até eu me tornar essa mãe que tem o filho e que não quer estar com o pai do meu filho, né? E digamos que o papel inverteu. Então assim, é como se eu estivesse pagando língua. Sim, eu passo por isso. Mas pra mim isso não é um problema porque eu consegui enxergar pelo outro lado da ótica. Eu consegui entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente acredita que elas são. Tem histórias e histórias. Por isso que eu trouxe essa. Você já se relacionou com um homem ou com uma mulher que tem filho? Como foi a sua experiência? Me manda a sua história no stories, canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.